Quando vivemos nossa caminhada cristã sem o pleno entendimento do amor de Deus por nós, do preço que foi pago para que aprendêssemos um caminho de acesso a Ele e não usufruímos da sua graça, passamos a nos comportar como condenados, culpados e não merecedores. Eita! Tá vendo, lindão? O que acontece na minha vida e na tua? Quando nós não sabemos nos posicionar da maneira certa, quando a gente não entende aquilo que Deus já entregou pra gente, que Ele deu o único filho. O que tu faria com o teu único filho? Se a gente não deixa o nosso filho passear com uma pessoa que a gente não conheça, se eu e você não deixamos nem isso, imagina entregar, conscientemente entregar com clareza o teu filho para poder sofrer por aquelas pessoas que nem mereciam. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Então, olha o tamanho daquilo que Ele fez por mim e por você. Só que se você ainda não entender isso, se você não se colocar em posição, bem-vinda, Michele, em posição que possa sentir, cara, sentir. Pega isso aí no teu coração, imagina você entregando o seu filho. Talvez você tenha só um filho, talvez você tenha vários filhos. E quando a gente tem filhos, a gente sabe que a gente não consegue escolher um no meio deles. Imagina tu sendo obrigado a ter que escolher um dos teus filhos para poder entregar, para ir sofrer. Você conseguiria? Sabendo que ele ia para lá sofrer, que ele ia para lá ser torturado, que ele ia para lá, iam matar. Quantas vezes eu já não conversei isso com a minha mãe? Quantas vezes a gente conversou sobre isso e dizia assim, mãe, as pessoas pensam, quando as pessoas pensam em algo ruim, elas pensam que elas estão até fazendo algo ruim com elas mesmas, elas só conseguem pensar na parte fácil. Qual é a parte fácil? Morrer. Porque, gente, morrer não é difícil não, morrer é facinho. Morrer é assim, puf, doeu, morreu. Ah, uma pessoa, tem gente que morre dormindo, tem gente que se engasga e morre, tem gente que leva um tiro e morre, tem gente que tem um acidente e morre. Morrer é a parte fácil. O problema é o sofrimento que essa pessoa tem que ir passando no meio desse caminho. Você seria capaz de entregar o teu filho pela vida dos outros, que nem mereciam, que nem merecem? Você, ainda que você achasse que merecesse, você entregaria o seu filho para ele sofrer, sabendo que essas pessoas... nossa, é porque elas merecem, Jamile. Tu ia entregar? Eu não tenho essa capacidade. Eu não conseguiria entregar filho nenhum meu para ir sofrer e para ir morrer por causa de gente, por causa dos outros. Eu não conseguiria fazer isso. Deus fez isso por mim e por você. Olha o tamanho daquilo que Ele fez. Se nós que somos humanos não conseguimos fazer isso, Deus fez. Deus fez. Você tem consciência? Você já sentiu aquilo que Deus fez por mim e por você? Quando nós não entendemos e não sentimos no nosso coração isso, nós acabamos nos comportando dessa forma. Dá uma pensada aí no teu comportamento e vê se você está usando, se você está vivendo agora todo o potencial que Deus colocou em ti. Se você, por acaso, sentir que você não está fazendo acontecer o potencial que Deus já colocou em você agora, você já consegue saber que nesse momento você está se comportando, você está aceitando se comportar como uma pessoa que ainda é condenada. Por que condenada, Jamile? Porque eu e você erramos e você ainda não se perdoou. Você ainda não se perdoou. Talvez você não tenha se perdoado ou está aceitando que os outros não tenham te perdoado. Quando você não se perdoa, você carrega autocondenação. Sou eu mesma que me condeno. Como eu fui capaz, como eu fiz... Nossa, eu destruí a minha família. Nossa, eu causei tanto sofrimento. Nossa, autocondenação. Quando você não consegue entender e botar para o lado de dentro aquilo que Deus fez por mim e por você, a escolha que Ele fez para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados, eu e você, quando você aceita que as pessoas de fora joguem, vomitem sobre você e você pega isso para o seu coração diretamente, eu e você nos comportamos como culpados e todo culpado merece castigo. E nessa hora entra a autossabotagem na minha vida e na tua. Por que, Jamile? Porque você aceita se comportar como uma pessoa não merecedora. Você não merece. Você não merece. Você não merece ser feliz, você não merece prosperidade, você não merece riqueza. Você não merece comer do bom e do melhor dessa terra. Você não merece.
Você não merece, sabe, ser reconhecido e prestigiado no nível de competência técnica que você tem. Você não merece estudar nos melhores lugares. Você não merece conhecer os melhores lugares do seu país ou do mundo. Você não merece conhecer, sabe aquelas pessoas que você tanto estuda? Talvez você esteja aceitando caber se obrigar a se comportar como uma pessoa que não merece e nunca vai poder acessar isso. Conhecer pessoas que um dia você leu. Estamos fazendo plenitude. Plenitude, a Camila Vieira escreveu. A Camila, para quem é do nosso mundo interno da Febracis, sabe que existe um tipo de imersão que ela faz que é o mais alto nível. Que é um nível de imersão que a gente convive o tempo inteiro, tem acesso total a ela e intimidade com ela. Intimidade que nem eu sendo treinadora, a gente consegue ter livre acesso dessa forma por tanto tempo, porque o tempo é muito corrido. E aí, que o nome dessa imersão se chama Mulheres Experience. Você não acessa o mais alto nível de conexão, de contato, você olhar no olho dela, ela olhar no seu olho, você saber quem ela é e ela saber quem você é. Porque isso é o que eu mais digo pros meus, tá? Isso é o que eu mais digo pros meus. Ei, eu saber quem o fulaninho é, não quer dizer nada. Agora, o fulano saber quem sou eu, putz, isso muda tudo. Ele saber quem eu sou, isso muda tudo. Ela saber quem eu sou, muda tudo. E isso por um tempo, e isso por um grande momento, eu não fazia a menor ideia. Isso daí precisou acontecer, mas precisou ser gerado. Se você ainda estiver se posicionando como uma pessoa não merecedora, você nunca vai poder se comportar como alguém que possa desfrutar e usufruir, como alguém que possa se posicionar em dose de fazer acontecer, de gerar esse momento, de se preparar para isso. Você não consegue cuidar da sua preparação porque você não se sente merecedora. E como você não se sente merecedora, você nem pode cometer ações que te levem a gerar isso. Olha só como entra na minha vida e na tua. Olha só como entra sorrateiramente por nós. Simples assim. Simples assim. Quando você não tem essa capacidade de conseguir olhar, identificar, entender os teus sentimentos, entender as tuas limitações, porque a nossa limitação, ela é apenas aquilo que a gente está acreditando até então, que seja impossível. E como você ainda não entendeu, não é no entender no pensar, é no entender do sentir, como você ainda não conseguiu sentir o mais alto nível que Deus fez por mim e por você, você acha, se comporta e se posiciona como uma pessoa que ainda não merece. Gente, o que pode eu e você passar a merecer? O que pode ser negado pra gente? O que pode ser negado pra gente? O que você pode achar que você por acaso ainda não merece? Se aquele que é perfeito, se aquele que é maravilhoso, entregou o seu filho por mim e por ti, entregou o filho dele por mim e por ti, o que por acaso você pode não merecer? Se você já mereceu a vida de quem era perfeito, se você já foi capaz de acontecer isso por você, o que mais você pode achar que você por acaso não mereceria? O que você não mereceria? Só que aquilo que a gente merece não sai só da nossa boca, ele precisa ser sustentado nos nossos comportamentos. Porque esse mundo aqui, esse mundo é um mundo físico. E no mundo físico, meu amor, as coisas precisam acontecer aqui no mundo físico. Se você não for capaz de gerar novos pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos, você vai se boicotar constantemente. Você vai aceitar. E aí o que eu faço, Jamile? Nessa hora, você não faz a gestão do seu negócio como você sabe que deveria. Você não acompanha os números como você sabe que deveria. Você não vai atrás do marketing para fazer acontecer da forma que você sabe que deveria. Porque se você, por acaso, fizer tudo isso, o teu negócio vai prosperar. Se o teu negócio prosperar, tu vai ter dinheiro. Mais dinheiro. Se você tiver mais dinheiro, você não está preparado para poder ter mais dinheiro. Você não carrega ainda a estrutura para achar que você mereça receber mais dinheiro, usufruir de mais dinheiro. Você ainda não acredita que você merece morar num lugar melhor, que você merece se vestir melhor, que você merece poder ter mais pessoas abaixo de você e que você vai se tornar um gerador
daquilo que pode sustentar e abastecer mais famílias, porque é isso que acontece quando a gente contrata mais gente. Quando a gente cresce mais, a gente passa a precisar de mais pessoas para trabalharem com a gente. E quando a gente contrata pessoas, a gente está colocando essas pessoas sob a nossa responsabilidade. Nós passamos a ser o gerador do alimento e da provisão de mais famílias. Você ainda não acredita nisso e é por isso que você se boicota. Uau, uau. Talvez a sua boca esteja dizendo que você quer muito isso, mas os teus comportamentos estão completamente diferentes disso. Porque você ainda aceita carregar doses de condenação sobre você mesmo. Você ainda permite. Ei, entra na minha também, gente. Eu já ouvi coisa ruim. E não tem tanto tempo assim. Eu tenho coisa ruim de lá de trás, coisa ruim de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Eu já tive gente que chegou perto de mim para nesse tempo de agora querer tirar a minha dose de esperança, dizer assim, Jamile, será que não era coisa da tua cabeça? Jamile, será que tu não estava... Ei, eu e você escolhemos a dose de esperança que a gente quer carregar. A visão que Deus deu pra gente, Ele não deu para as outras pessoas. Não é responsabilidade delas. Você vai colocar pro lado de dentro aquilo que você quiser escolher. E elas não estão fazendo isso porque elas são mais. Até quem mais nos ama acha que está nos protegendo. E se comporta de maneira que a consciência dele fala para ele. E ele acha que ele está fazendo o melhor que ele pode por nós. E por isso ele está te trazendo. Mas aquilo que ele está te falando, ele não está te falando por maldade. Ele está te dizendo porque é a única coisa que existe dentro dele. E a gente só consegue botar para fora aquilo que existe dentro de nós. A questão é, tu vai aceitar te abastecer do quê? Porque aquilo que Deus entregou e confiou a nós vai acontecer. Quando, Jamile? Não é na data do calendário. É no calendário da preparação. Não é no calendário aqui humano, romano. Não é no calendário cristão aqui, não. É no calendário da preparação. Tu tá preparado para isso? Tu tá preparado para isso? Tu tá cuidando como da tua preparação? Porque... talvez você esteja começando, talvez você não estivesse cuidando de nada. Talvez você estivesse no meio do caminho e saiu soltando tudo. Ei, quando você solta, o caminho tem que começar de novo. Caramba, talvez você esteja tão viciado em recomeços, que quando a coisa começa a dar certo, o nível de pressão sobe, porque agora você vai... Ei, o foguete vai voar. Começou o período, queridos, que a gente mais queima combustível é na hora do lançamento do foguete. Essa hora é a hora que a gente mais queima combustível, porque não vai ter nada de reposição. Não vai ter reposição, você vai ter que usar tudo que tiver aí dentro de você. Mas também, meu amor, chega uma hora que o voo só acontece. Ele só acontece. Já não tem mais aquele nível de resistência que você enfrentou lá no início. Já não tem mais aquele nível de dificuldade. Já não tem mais aquele nível de gente desacreditando. O voo acontece naturalmente, mas existe um tempo de rampagem. Se você não suportar o tempo, se você não suportar a preparação, você não acessa. Se você não suportar a preparação, você não acessa. Você vai ter que escolher o que você vai querer que esteja aí no seu horizonte. Eu e você vamos viver aquilo que nós nos permitirmos ser merecedoras, nos enxergar merecedoras. Eu não me sentia antes. Enquanto eu não me preparei para poder acessar isso, eu enxergava como eu era uma das pessoas que colocava as minhas lentes do impossível no Mulheres Experience. Eu não me imaginava lá dentro. Olha que loucura. Eu desejava algo que eu não me imaginava dentro. Eu desejava algo... Quantas vezes você já viveu isso? Desejar algo que você de verdade não se enxerga dentro. E talvez você esteja boicotando. Às vezes você bota o pé na coisa maravilhosa e você se boicota porque você não se acha merecedora. E como você não se acha merecedora, você dá um jeito de boicotar. Você dá um jeito de não fazer o que você sabe que você deveria estar fazendo. O que você sabe que era para estar acontecendo. E se você não faz aquilo que é para fazer, é lógico que vai ter uma consequência. Quando você para a preparação, você vai perder aquilo de maravilhoso que você acessou. Ou você vai vir subir a sua dose de preparação e de restauração da sua identidade, de reprogramação, porque ninguém vive fora daquilo que está programado.
Ninguém vive fora daquilo que está programado, aquilo que existe. Você pode dizer que você tem sonhos lindos, você pode dizer que você tem promessas maravilhosas, que Deus já te entregou, que o profeta veio, que você recebeu inúmeros sinais. Ninguém vive fora daquilo que o programa está instalado em nós. Ou você troca o programa, ou você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Vai parecer que a vida melhorou, mas vai voltar para o mesmo lugar. Vai parecer que a vida melhorou e vai voltar para o mesmo lugar. Porque tem um programa instalado em você. E ninguém vive diferente daquilo que o programa está instalado. Acabou. Quer novas coisas? Sobe o teu nível de preparação. Quer novas coisas? Te coloca nos lugares. Jamile, onde? Um novo nível espiritual. Um novo nível de preparação da tua alma. Eu não sei, vai acessar aquilo que você já puder. Te força, te estica. Não tem nada de maravilhoso que Deus possa nos dar que não peça de nós um novo nível de preparação. Vai pro método CIS. Ai, Jamile, eu não tenho como. Cara, dá teu jeito. Dá teu jeito. Faz algo extra. Gente, tem gente no método CIS que vai parar no método CIS vendendo brigadeiro. Vai vender brigadeiro. Vai vender brigadeiro. Eu assisti, ontem ou anteontem, eu assisti um vídeo que o homem, foi um entrevistador que ele saiu perguntando duas coisas. Ele trazia clareza de duas coisas. Número 1, como as pessoas se arrumavam, como as pessoas se preparavam para poderem ser percebidas, porque a nossa imagem comunica algo, tá? Você pode ter uma competência incrível, mas se você se arrumar como um coitado, você não vai poder ser percebido com o nível de entrega que você pode fazer. Não vão estar dispostos a te pagar, a te remunerar por algo que você não comece apresentando em imagem. Então, se você não está cuidando bem de você, se a tua imagem está de qualquer jeito, desculpa, amor, você pode ter coisas incríveis, mas você não vai ser remunerado à altura daquilo que você deveria ser. Tu pode ter muito de competência, tu pode estudar direto, mas se você não sabe se prestigiar e se valorizar, ninguém vai. Passo 1. Aí ele fazia pergunta, ele dizia assim, ele abordava a pessoa, ele mostrava como a pessoa estava vestida e ele perguntava para a pessoa, número 1, você trabalha com o quê? Aí a pessoa dizia, aí a gente já fazia um primeiro check, vem cá, essa pessoa realiza tal tipo de atividade, como ela está vestida, qual é a imagem que ela passa? Aí ele dizia assim, quanto você gera, quanto você recebe, quanto você faz de dinheiro com isso, com esse seu ofício aí, com isso que você faz? Aí a pessoa dizia quanto era. E a última pergunta que ele fazia era, se uma pessoa de fora vier e te olhar, ela vai achar, ela vai acreditar que você gera essa renda que você diz que gera, essa renda que você é capaz de gerar fazendo isso que você faz, tu acha que a pessoa ela vai dizer que tu ganha quanto? Que tu fazes quanto de dinheiro? Olha só isso. Tinha uma mulher, a primeira pessoa que ele abordou era uma mulher que estava assim, toda desarrumada. Ela tava, desleixada. Aí ele perguntou o que ela fazia, que eu não me lembro o que ela fazia, mas ele perguntou, quanto você faz? Quanto você gera? Lembra? Ele pergunta o que a pessoa faz, ela disse, eu não lembro. Aí ele diz, quanto você gera? Aí ela disse, eu gero 5 mil. Eu faço 5 mil mês. Aí ele fez a última pergunta, né? Se uma pessoa te olhar e pela tua imagem disser quanto você faz, quanto você ganha, você acha que essa pessoa diria que valor? Aí ela disse assim, eu acho que ela diria que eu ganho 3 mil. Olha só isso. A mulher faz 5, mas a imagem dela comunicava 3. Vai pegando pra você, vai pegando pra você. A imagem dela comunicava 3. Aí ok, foi pra próxima pessoa. Ele pegou um rapaz, vendedor de brigadeiro. Porque eu tô lembrando da sequência aqui. Ele pegou um vendedor de brigadeiro. Vendedor de brigadeiro todo arrumado, com coisa dele de brigadeiro muito bem organizado. Aí ele olhou. Aí ele pegou, olha só a sequência. Ele mostrou pro vendedor de brigadeiro a imagem daquela primeira pessoa, lembra? Perguntou, vou te lembrar a sequência. Ele perguntou para a primeira pessoa, se uma pessoa te olhar, quanto você acha que ela vai dizer que você faz de dinheiro com essa imagem? Aí ela disse o quê? 3 mil. E aí, ok, passa para a segunda pessoa. Pegou a segunda pessoa, quem é? O que tu faz? Sou vendedor de brigadeiro. Quanto que tu fazes vendendo brigadeiro? O cara virou e disse assim, 15 mil. 15 mil. O cara ficou abismado. Meu Deus, ele faz 15 mil. Nossa. Aí ele pegou e fez a pergunta, né?
Quanto você acha, olhando para você, olhando para uma pessoa te olhando de fora, quanto você acha que essa pessoa diria que você está gerando, olhando para a tua imagem? Aí ele virou e disse assim, 5 mil. Ele mesmo disse, eu acho que essa pessoa ia me olhar desse jeito que eu tô arrumado, vendendo brigadeiro. Ela ia me olhar e achar que eu gero 5 mil por mês. Aí eu, uau, ok. Pegou a imagem da primeira pessoa e mostrou para ele, quanto você acha que essa pessoa aqui gera de renda? Ele olhou para a imagem daquela primeira pessoa e disse, eu acho que ela gera 3 mil. Do mesmo jeito que ela sabia, que ela percebia que olhando para a imagem dela estava desvalorizada, daquela forma, que ela gera uma comunicação visual, que ela é percebida como se fosse uma pessoa que estivesse valendo 3 mil, mesmo gerando 5, é percebida com 3 mil, ela estava certa. Porque quando o homem viu a imagem dela, o homem também achou que ela gerava 3 mil. Carregando aquela imagem, cuidando de si daquela forma, ela também. Ele realmente concordava que ela carregava uma imagem de uma pessoa que só gerava uma renda de 3 mil. Vai pegando as informações, tá? Esse homem que gera 15 se sentia com uma imagem de uma pessoa que gera 5. Vendendo brigadeiro com a mentalidade de uma pessoa... Cara, uma pessoa que vende brigadeiro, ela, sei lá, faz uns 5 mil. E o cara, na verdade, fazia 15. 15 mil. Tá, pegou a terceira pessoa. Quando ele foi para a terceira pessoa, era um homem muito bonito, todo arrumado de uma forma despojada, mas arrumado. Aí ele virou e disse assim para ele, fulano, o que tu fazes? Ah, eu trabalho com internet, eu trabalho com produto digital e tal, eu trabalho com a internet. Aí ele disse assim, quanto tu gera? Aí ele disse assim, eu gero um pouquinho de dinheiro. Aí como assim um pouquinho de dinheiro? Quanto é isso? Aí o homem enrolou, né? É uma quantidade boa, que dá pra eu viver bem, dá pra eu viver confortável. O homem enrolando pra dizer, né? Aí ele pegou a imagem do vendedor de brigadeiro, pegou a imagem do vendedor de brigadeiro e mostrou pro homem, disse assim, olha, tá vendo esse homem aqui? Quanto tu acha que esse homem aqui gera? Aí ele olhou, de onde ele estava, olhou a imagem do vendedor de brigadeiro e disse assim, eu acho que ele gera 5 mil. Olha só, a mesma percepção que o próprio vendedor de brigadeiro tinha sobre si, quando as pessoas olhavam a imagem dele, eu acho que uma pessoa vai me olhar e vai achar que eu gero 5 mil. A mesma coisa achou aquele outro homem, quando olhou para a imagem dele e disse assim, eu acho que ele gera 5 mil. Vendendo brigadeiro, eu acho que ele faz 5 mil. Aí o entrevistador virou para ele e disse assim, ele faz 15 mil. E o homem se assustou. Uau, 15 mil? Nossa, 15 mil é muito dinheiro para fazer com brigadeiro. Aí esse homem se assustou, né? E aí o entrevistador virou e perguntou de novo, e você, quanto você faz? Eu faço já 7 dígitos. Ele nem falou exatamente quanto ele faz, mas ele virou e disse assim, eu faço já 7 dígitos. Não, aí o cara disse assim, você faz quanto? 20 mil por mês? Ele disse, não, eu faço um pouco mais, um pouquinho mais. O que? 30 mil por mês? Um pouquinho mais. Tá bom, você faz 50 mil? Aí ele começou a rir, ele disse, eu faço um pouquinho mais, eu já faço 7 dígitos. Ou seja, ele já fazia mais de 1 milhão. Ele já fazia, e por mês, ele gerava mais de 1 milhão por mês. Aí ele, uau, fazendo o quê? Ele disse assim, vendendo na internet. Eu gerei produtos digitais, eu criei aqui um negócio com inteligência artificial e tal, que gera solução para o problema das pessoas. As pessoas estão procurando quem resolva os seus problemas. As pessoas estão dispostas a pagar muito bem por quem resolva o problema delas. Perguntas, aprendizados. Você está resolvendo o problema das pessoas? Você está tendo capacidade de resolver o problema de muita gente? Você está carregando uma imagem que comunique o nível de solução que você carrega e que comuniquem o nível daquilo que você entrega? Porque se a tua imagem estiver completamente incongruente, na verdade, incongruente com aquilo que você gera, como é que alguém vai te olhar e enxergar o teu valor, entender o teu valor e olhar o teu preço e dizer que esse preço tá ok? Porque se você não carrega uma imagem que possa comunicar isso, filho, desculpa,
Você está achando que você tem algo maravilhoso, mas o mercado não percebe. E não é culpa do mercado, é responsabilidade sua, que não está assumindo dose de responsabilidade para poder ser percebido. Aí tem gente que está travada, se exigindo demais e diz assim, ai Jamile, mas eu ainda não tenho essa imagem, é por isso que eu não fiz nada. Boicote, porque é para você gerar o melhor com aquilo que você já tem. Ninguém disse, nem Deus disse isso pra gente. Olha, tu fica esperando até tu poder estar perfeito para poder ir para a rua. Deus não disse isso para nenhuma de nós. Ele disse, faz o melhor que tu puder com aquilo que tu já tem na mão. Aquilo que você já tem agora, bote dose de excelência. Bote dose de excelência e faz, porque você vai começar a colher frutos. Aí você faz ainda melhor e você colhe frutos. E você faz ainda melhor e você colhe frutos. Ele entregou em alto nível para você. Por que você está aceitando entregar qualquer coisa e querer receber recompensa de quem faz e se posiciona em alto nível? Talvez o teu furo tá aí, querido. Só que você não consegue fazer algo do lado de fora que não esteja sustentado pelo lado de dentro. Nem eu, nem você. O ser humano, ele não consegue sustentar do lado de fora aquilo que não está programado para acontecer do lado de dentro. Venha cuidar do programa que está dentro de você. Avance na reprogramação. Você tem que acessar. Eu e você não vivemos algo diferente do que está no programa. Nós só podemos viver aquilo que está programado. Se o teu resultado, você não está gostando desse resultado, troca o programa. Esteja conectado em quem está no degrau de cima para poder te auxiliar a trocar esse programa, porque ninguém vive nada diferente do que o programa está instalado. Instalou, vai rodar. Instalou, vai rodar. Não interessa, querido, não interessa. O mundo é justo. O mundo é justo. Altere você o programa. Vai para o método CIS, me manda mensagem, vem pedir o teu método CIS, vai para o curso, vai para inteligência financeira, vem para cá, vem para o teu processo de coaching individual. Tem gente que está toda hora querendo ser nutrido de coisa coletiva. Meu amor, não é mais o seu tempo de coisa coletiva. Você está numa dose de refinamento que precisa ser machado, afiado de forma estratégica. Você tem estratégia para ser refinado, olhando só para você, só para o que está instalado, só para o seu programa. Quando você está no curso, é lógico que o curso é maravilhoso e é lógico que você vai pegar coisas nele. Avance. Só que tem gente que tá parado e tem que estar sentado onde você vai receber algo, e tem gente que tá vivendo de coisa coletiva quando já era o seu momento de estar tendo nível de perícia, de estar sendo refinado e moldado com nível de perícia, porque a gente só pode viver aquilo que o nosso programa está instalado. Eu vivo de acordo com o meu programa instalado. Eu vou gerar, eu vou fazer, eu vou atrair, eu vou sustentar. É por isso que o de repente de Deus acontece. Acontece como, Jamile? Quando a gente está de acordo com o nosso programa. Quando eu mudo o programa, eu passo a viver uma nova coisa. Quando eu mudo o programa, eu passo a viver uma nova coisa. Quer uma nova coisa? Muda o programa. Eu não sei mudar o programa, Jamile. Sente nos lugares que vão poder te reprogramar, que vão te ensinar esse novo programa. Se comprometa. Pare de achar que você é de vidro. Você não é de vidro. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar, lindo. Saiba, espere mais de você. Saiba que você é mais forte do que aquilo que você imagina. Você é capaz, você é capaz. Você vai suportar. Você não vai morrer. Você não vai morrer. A questão é que talvez você não cante um cântico novo, se você não se colocar para poder ser moldado e afiado, porque Deus concede. Deus concede. Você já entendeu que sempre que o seu coração estiver cheio de culpa e da crença de não merecimento, você vai encontrar uma maneira de se punir. Punir-se com novos erros, com novos e velhos pecados. Olha só como, meu Deus, com a procrastinação, com a preguiça, com a zona de conforto, com um estilo de vida destruidor, ou seja, com hábitos ruins e com emoções negativas que fazem adoecer o nosso corpo, a nossa alma e nos impedem de conquistar a vida que Ele nos convidou para viver em Cristo. O segundo princípio é que ser cristão significa se tornar todos os dias mais parecidos com Cristo. Precisamos entender que quando eu escolho Jesus, visto uma camisa de um time. Você está vestindo a camisa de que time, meu amor?
É um posicionamento no reino espiritual e também na terra. Agora levo comigo a marca da promessa da salvação a partir de Cristo na cruz. E preciso construir uma nova vida que seja coerente. Tu viste quantas vezes eu te falei sobre congruência? Congruência em vários sentidos. Te trouxe empresarial, te trouxe pessoal, te lembrei da tua mente, te lembrei do teu coração, te lembrei sobre a vivência, a nossa vivência com outras pessoas ao nosso redor. Olha só. Que seja coerente com a minha nova identidade de cristão. Para que isso seja possível, eu preciso me relacionar com Ele. Preciso conhecê-lo por meio da sua palavra. Preciso ser cheio do seu Espírito Santo e caminhar todos os dias da minha vida na sua presença. Só quando aprendemos sobre Ele, sobre o que o agrada e o que o entristece. Só quando somos cheios do Espírito Santo, conseguimos viver uma vida alinhada à sua vontade. Só quando vivemos esse relacionamento com Deus como estilo de vida, podemos ver o nosso caráter e a nossa mente serem transformados, para que os nossos comportamentos e o nosso viver glorifiquem o nosso Deus. Até quando estivermos de boca fechada e sozinhos, onde ninguém pode nos ver, onde só Deus sabe o que fazemos e o que está no nosso coração, devemos deixar claro qual é o nosso time. Esse é o único caminho que testifica que realmente mudamos de categoria de Deus. Que mudamos de categoria de criação de Deus para filhos. Criação de Deus. Eu e você deixamos de ser criaturas. Não mais criaturas, só apenas criação de Deus. Não mais apenas criação. E sim, nós podemos nos posicionar como filhos amados. Tu te lembra do peixinho? Tu te lembra do peixinho? Vida de peixinho, ei. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Eu sou peixinha mesmo, porque eu sou filha desse pai. Esse é o meu pai e eu sou a cara do meu pai. Esse é o meu pai e eu herdo por genética e por legado. Tudo aquilo que ele tem de melhor existe em mim. Tudo aquilo que ele tem de melhor passa a existir e a acontecer através de mim, porque eu sou a cara do meu pai. Eu sou a cara do meu pai. Lembra? Tu lembra aí quem tem filho? Sabe a alegria do teu coração quando alguém vira pra você e diz assim: nossa, ele é a tua cara. Nossa, ele é a tua cara. Gente, dá um quentinho no nosso coração, né? Ai, que delícia. Ai, que bom. Perpetuei. Perpetuei. Nós somos a cara do nosso pai. E tu não imagina o tamanho da felicidade dele quando ele pode nos olhar. Quando ele também pode nos olhar e dizer assim: nossa, a minha cara, olha só, minha filha amada, meu filho amado andando por aí com a minha cara, olha que alegria. Perpetuei. É nessa hora que o nosso pai olha e diz assim: perpetuei, perpetuei. Tem legado, pegue as suas sementes, tem legado, assuma, se posicione em dose de genética, se posicione em dose de legado, de missão. O que você vai dar continuidade? Porque foi o teu pai que te deu. O teu pai, e dando continuidade no legado do teu pai, você vai fazer isso acontecer. Eita, dose de consciência, amigos amados. Nossos frutos precisam ser congruentes com a bandeira de cristão que resolvemos carregar. Nas escrituras já está dito, vocês os conhecerão por seus frutos. Tem fruto, meu amor? Você tem fruto? Olha os frutos que você está gerando. Porque eu e você vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Eu e você somos conhecidos no céu e na terra pelos frutos que nós geramos. Para de te lamuriar. Não existe injustiça, não existe tempo ruim. Não tem nada que Deus tenha perdido o controle, nada saiu da mão dele nem da permissão dele. Se está acontecendo, por melhor que seja ou por mais desafiador que seja, se está acontecendo, tem a permissão do Pai. E se tem a permissão do Pai, é porque isso daqui é o que de melhor pode me acontecer agora. Isso daqui tá vindo para me ensinar. Isso daqui tá vindo para me alinhar. Isso daqui tá vindo para me forjar, tá aprofundando as minhas raízes. Pressão é um privilégio. Que maravilha, Pai amado, poder passar pela fornalha que tu permite para me lembrar que não é do meu jeito, para me lembrar que não é no meu braço, para me lembrar que não sou eu a maravilhosa, é tu, o plano é teu e eu tô contigo. É tu, o plano é teu e eu tô contigo.
Usa a mim, prepara, me prepara. O Senhor já me atraiu, sobe o meu nível de preparação e me envia. Sobe o meu nível de preparação e me envia. Envia a mim, Pai. Eu faço parte da categoria daqueles que aceitaram o teu convite. Aceitaram o teu convite porque eu sei que o teu fardo é leve. O teu fardo é leve. O teu fardo. Então o Senhor não me entrega aquilo que eu não seja capaz de suportar. Tudo aquilo que o Senhor me concede não é para me matar, é para me treinar. Não é para me matar, você não vai morrer, você não vai morrer. Você veio aqui para subir o teu nível de certeza e de coragem. Não é para te matar, é para te forjar. Você vai sair ainda mais lindo dessa fornalha, ainda mais lindo, ainda mais confiante, ainda mais poderoso, com uma nova dose de compaixão. Quando as pessoas vierem vomitar, você vai ter uma nova dose de compaixão para derramar sobre a vida delas. Inclusive com o nosso silêncio. Inclusive de poder entender que naquela hora aquela pessoa não está preparada para receber nada. O que a gente pode fazer de melhor é arredar. E tomar uma água, ir no banheiro, mudar o assunto, e tomar um café e deixa ele com as feridas dele. Nem toda hora nós estamos, a nossa humanidade está preparada para ajudar, tá? Deixa eu te trazer essa dose de clareza. Nem toda hora o nosso nível de humanidade está preparado para ajudar. Mas ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Eu faço parte do time da solução de Deus. Eu não sou a única solução de Deus. Você faz parte do time da solução de Deus. Você não é a única solução de Deus. Não ache que você tem que corrigir o mundo. Não ache que você tem que salvar o mundo. Deus vai ter um caminho. Deus vai ter um caminho. Aquela pessoa que você não consegue, que você sabe é difícil demais para você, vai subir o teu nível de preparação e confia em Deus, porque Deus vai ter um caminho para poder auxiliar aquela pessoa. Você não precisa viver se martirizando. Deus vai cuidar dela. Deus vai ter um outro caminho, um outro jeito, um outro sopro. Talvez as suas palavras não sejam as melhores para entrar nela, mas alguém vai ter. Alguém vai ter. Confie em Deus. Cuide da sua preparação, porque o outro não pode cuidar de nós. Ninguém vai poder cuidar de nós melhor do que a gente, meu amor. Suba o seu nível de cuidado com você mesma. Garanta o seu abastecimento. E aquele que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas o meu eu garanto. Eu tenho que garantir a minha dose. E o mais eu vou ajudando ao meu redor. Não é assim, eu garanto que eu ajude as pessoas ao meu redor. E se der, eu cuido de mim. Tá furado? Tá furado? Eu garanto que eu cuide de mim e o mais eu venho e ajudo as outras pessoas. Porque se você cair, ninguém vai poder se obrigar a te levantar. Você só levanta se você escolher. Pode todo mundo estar orando por você, tá pedindo para você, tá vindo contigo, te sacolejar, mas você só levanta se você escolher levantar. Pega para você, pega para você. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Mateus 7,16. Entenda por frutos tudo que a nossa vida está produzindo. O nosso casamento, se você tem ou não um casamento, é um fruto. A qualidade do teu casamento é um fruto. Os teus filhos é um fruto. A tua vida financeira é um fruto. A tua conduta profissional é um fruto. Que tipo de profissional você é? Como é a tua forma de se relacionar com as pessoas? Será que existe generosidade em você? Você é capaz de entregar algo além? Ou você só é capaz de gerar aquilo que você está sendo diretamente remunerado por isso? O que você está conseguindo transbordar na vida das pessoas? As tuas atitudes diante de pessoas necessitadas e diante de pessoas que tentam tirar o pior de você. Frutos, frutos, frutos. Os nossos frutos falam de quem tá, os nossos frutos falam de quem está reinando no nosso coração. Do quanto somos livres por Cristo ou do quanto ainda somos dominados por tudo que não vem de Deus. Por isso, para poder ser perdoado, você tem que, antes de mais nada, estar consciente do estado atual da tua vida. No exercício a seguir, eu e você vamos poder olhar com muita sinceridade e assim seguir o caminho para poder ser perdoada e filha amada de Deus. Você quer subir o seu nível de consciência e de posicionamento de filha amada de Deus?
Bora fazer essa jornada aqui. Vou te convidar, vai dando uma nota aí. Depois dessa reflexão sobre os dois princípios que nos fazem abandonar a velha criatura e viver o novo de Deus, olha para a tua vida com muita verdade e coloca uma nota de 0 a 10 para o quanto tu tem experimentado esses dois princípios que vão vir, tá? O quanto você se apropriou do tesouro que te entregaram e que tu tem de fato usado esse tesouro para poder ser livre. Bora fazer esse teste? Pega aí um papel e uma caneta rapidola de 0 a 10, vamos. Número 1, de 0 a 10, o quanto você tem usufruído do acesso que Deus te deu ao perdão, à graça e ao favor de Deus. Que teste maravilhoso. Bota aí uma nota de 0 a 10, quanto, lindão? Foi? O quanto você tem usado o caminho do verdadeiro arrependimento e da mudança de comportamento diante de Deus para poder receber o perdão dele. Se arrepender e mudar o caminho, se arrepender e mudar o caminho. De 0 a 10, o quanto que tu tá fazendo de fato isso? Próximo, meu amor. De 0 a 10, o quanto que você tem colocado o seu coração sendo sarado e livre da culpa e da autocondenação sobre os seus erros do passado. De 0 a 10, vai. Eita, chequezão. Próximo. O quanto você tem dado frutos na sua vida que mostram que o seu time é o time de Cristo. Olhando para os frutos da tua vida. Olhando para os frutos. Ei, não é pra... Olha, presta atenção. Não é para aquilo que a tua boca para querer ficar falando de Cristo toda hora. Ai, Jamília, porque eu sou tão seguidora de Cristo, que eu falo de Cristo em todo lugar que eu ando. É lindo. Fico feliz. Próximo passo é, olha para os teus frutos. Olha para o que está sendo gerado na tua vida. Pare para olhar no que está sendo gerado na sua vida e verifica, bem-vindo meu amigo, verifica se a tua vida está carregando frutos que possam mostrar e comprovar para as pessoas que vêm do lado de fora de que você, de fato, está se posicionando no time de Cristo. Porque Cristo é o Deus Filho, que ele vem do Deus Pai. E esse Deus Pai é um Deus de generosidade e de abundância. É um Deus de plenitude, de vida plena. O que está acontecendo na tua vida? Você, por acaso, está vivendo isso? Quem olha para os seus frutos consegue enxergar que é um caminho feliz. Seguir o caminho de Cristo é um caminho bom, é um caminho feliz, é um caminho que ainda que enfrente adversidades, mas é um caminho feliz. As esperanças dessas pessoas podem ser renovadas. Elas podem olhar para a tua vida e dizer assim, ei, eu quero seguir a Cristo. Eu preciso seguir a Cristo, ou eu já estou seguindo e eu quero um novo nível com Cristo, porque eu estou olhando para a vida dela e olhando para os frutos que ela vive, seria impossível ela viver isso sem Cristo. E como a vida dela, com Cristo, está gerando esse tipo de fruto, eu quero também. Eu vou viver, eu vou me comprometer, eu vou vir para um novo nível, para uma nova dose. É isso que está acontecendo com a tua vida? Bem-vinda, Yareta, que legal você por aqui, querida. É isso, dá uma nota de 0 a 10, o quanto a tua vida está transbordando o reflexo da generosidade, do amor e da abundância de Deus, da graça de Deus, vai. Próximo item. A tua vida, você se percebe com uma vida que glorifique a Deus? De 0 a 10, a tua vida está glorificando a Deus? Vai pensando em cada uma das áreas da tua vida, no que está acontecendo, no que você está realizando, no que você está gerando. Coloca uma nota. Última pergunta desse nosso check. O teu coração. No teu coração, por acaso, de quanto de 0 a 10 você está tendo o entendimento e a certeza de que você é, olha só, de que você já é, não importa o que está acontecendo, você é um escolhido, separado, amado, perdoado e filho de Deus. Eu não quero saber o quanto que você se sente assim, tá? Eu não tô perguntando do teu sentimento. Eu tô te perguntando sobre os teus frutos, olhando para a tua vida, olhando para os frutos daquilo que você tá gerando, o quanto que os seus frutos estão mostrando que você tá sendo essa pessoa, que o teu coração, que consegue mostrar, transparecer, que o teu entendimento, você tem entendimento e tem certeza. O que é certeza?
É uma verdade inequívoca. Eu não tenho uma vírgula, eu não tenho dúvida, Jamile, de que eu sou sim escolhida. Deus me escolheu. Separado, Deus me separou. Amado, Ele me ama. Com erro e com acerto, Ele me ama. Perdoado, Jamile, Ele perdoou os meus erros. Ele perdoou e continua perdoando os meus erros e as minhas falhas. E filho, porque tem coisa que a gente faz pelo filho que a gente não faz pelo servo. Tem coisa que a gente faz pelo filho que nós não fazemos pelo servo. Se você estiver esperando ter que caber apenas naquilo que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer. Você é servo, mas você ainda não sabe ser filho. O filho desfruta da graça. O filho desfruta daquilo que o pai só dá para um filho, não dá para o seu trabalhador. Eita, Jamile, meu amor, bota uma nota? Bota uma nota. Traz clareza para a tua vida, amigo, porque a nossa vida não acontece de acordo com aquilo que a gente diz que quer. O mundo é justo, o mundo é justo. A vida acontece igualzinho o programa que está instalado. A minha vida e a tua vida respeita o programa que está instalado agora em nós. Quer uma vida diferente? Troca o programa. Quer uma vida diferente? Troca o programa. Acessa lugares, pessoas, informações que vão te permitir, que vão te impulsionar, que vão te forjar, que vão te fazer ferver para que você tenha que trocar o programa. É impossível você aceitar caber naquele lugar e você achar que você vai continuar a fazer parte. Lembra? A mesa de cima não me quer lá. A mesa de cima não me quer lá. Essa mesa só passa a me querer se eu me tornar do nível dela. E como eu me torno do nível dela? Eu só me torno do nível dessa nova mesa se eu estiver disposto a pagar por ela, ou se eu estiver disposto a servir para ela. O que é servir? Servir é contribuir. Servir é o que eu estou entregando sem já esperar uma recompensa. Servir é aquilo que eu me posiciono em dose. Cara, eu vim para entregar. Eu vim para entregar. Se vai vir alguma coisa, se vão me agradecer, se vão me reconhecer, eu estimulo vocês para enviarem, porque outras pessoas podem ser ajudadas por isso daqui que está acontecendo. Bem-vindo, Ilo. Outras pessoas podem ser ajudadas por isso que está acontecendo, mas você não tem obrigação nenhuma comigo. Eu não tenho essa expectativa de que agora ele está me devendo. Ninguém está me devendo, meu acerto aqui é com Deus. Eu estou aqui em dose de obediência e Ele vai levar essa mensagem para onde Ele quiser. Ele vai fazer essa mensagem chegar em todos aqueles que Ele for lá, bater na porta dele e escolher fulaninho. É para você estar bem ali, porque bem ali você pode pegar, você vai ter algo especial que você vai receber para te lembrar, para esquentar, para subir a dose de chama e de fogo, porque você é a dose de solução nesse mundo, mas você ainda não está preparado. Você ainda não está preparado para poder transbordar tudo aquilo que você pode. O plano de Deus para nós, amigos, o plano de Deus para nós é glorioso. Nós não vivemos, nós não estamos já na glória. Nós precisamos subir o nível de preparação. Você não se prepara sozinho, sinto muito. Ingenuidade sua, achar que você sozinho ia conseguir fazer isso. E talvez seja por isso que você ainda não acessa as promessas que era para você acessar. Esse grau de soberba, você está pagando um preço. Esse grau de arrogância, esse grau de autossuficiência, esse grau de não merecimento. Porque quem te disse que Deus está esperando você ficar se lascando? Quem te disse que Deus te colocou para você ficar se lascando? Você está se lascando por escolha própria. Você está aumentando a dose da dor, do sofrimento, do desespero, da angústia. Você está escolhendo aumentar isso. Ele não disse que era para você viver isso. Ele disse que era para você obedecer. Se você se colocar em obediência, Ele vai te colocar nos lugares que você possa ser preparado. Isso é uma escolha, meu amor. Isso é uma escolha. Tem gente como a Geisa, como a Cida, como a Edivânia que estavam falando aqui. Gente, desde as 5h35. Desde as 5h35. Quantas coisas já receberam? Tem gente que não se sente merecedor de poder receber muito. Tem gente que não quer pagar o preço. Qual é o preço? Você ficar. Como você vai poder viver algo que você não recebeu? Precisa existir dentro de mim para poder acontecer do lado de fora. Se não existe, não tenho como. Tem gente que vai se contentar em pegar só uma dosezinha e tá tudo bem, porque a vida dele vai acontecer de acordo com aquilo que ele está preparado para receber e preparado para entregar.
Tem gente que não tá, tem gente que não quer abrir mão do seu sono, tem gente que não quer abrir mão do conforto, tem gente que não quer botar o seu cérebro para funcionar, porque quando você para vir ouvir e pegar todos esses ferveres, todas essas sacudidas, nesse momento o teu cérebro começa a rodar e começa a te lembrar, putz, Deus já tinha me entregue, né? Já estava na minha mão, caramba, já estava na minha mão o conhecimento, já estava na minha mão o recurso, já estava na minha mão ferramentas, já estava na minha mão até acesso, recurso financeiro, porque quais são os nossos 3 recursos universais? Tempo, energia e dinheiro. Tem gente que já tem o dinheiro e não acessa. Tem gente que vive do lado de quem tem o dinheiro. Uma vez eu atendi uma moça, veio uma cliente minha que ela dizia assim, olha só qual era a loucura da cabeça que cada pessoa carrega dentro do seu universo, tá? Ela dizia assim, Jamile, eu não consigo me sentir merecedora. Porque ela tinha casado e tinha casado muito bem casado, financeiramente. O companheiro dela, tipo o marido dela, era muito bem, tinha uma realidade excelente financeiramente. Mas ela carregava a dose de que ela alimentava a crença de que ela tinha que fazer com as próprias mãos dela. Ela não conseguia, olha só, e ela ainda teve a sorte, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus concede aquilo que nós vamos poder pegar e multiplicar. Ela casou com um homem que estava ali, tinha uma excelente condição e estava disposto a entregar, a partir de, é nosso. A partir de agora tudo isso se tornou nosso. Ele não ficava regrando essa mulher. Tudo aquilo que ela queria, ele concedia. Tudo aquilo que ela queria, ela concedia. Ele concedia. Então qual era a parte dela? Ter sabedoria naquilo que ela ia escolher acessar e naquilo que ela iria se responsabilizar em multiplicar. Porque quando nós usamos coisas apenas para o nosso prazer, Deus nos cobra também um preço. Porque não tem nada de bom que Deus nos conceda que não seja para a gente multiplicar, para a gente servir a outras pessoas. Ele quer que a gente usufrua, que a gente desfrute, que a gente dê acesso a novas pessoas. Se você está se contentando em ficar nesse degrau, Deus vai te cobrar um preço, porque Ele não te entregou nada para você. E aquela mulher, ela não conseguia se sentir merecedora. Ela não conseguia usufruir do que era para ela usufruir e, principalmente, subir a dose de preparação dela. Porque a comunicação dela, o que ela falava, ela dizia, Jamile, não fui eu que fiz esse dinheiro. Esse dinheiro foi feito por ele. Esse dinheiro foi feito por ele, então eu não me sinto merecedora de poder desfrutar. Aí sabe o que acontecia? Ela não conseguia antes, ela não conseguia até então poder se colocar num espaço onde ela pudesse subir a dose de preparação dela. Mas, gente, as nossas brechas gritam o tempo inteiro. Eu e você já pagamos um preço agora, não é assim, você vai pagar. Não se iluda, nós já estamos pagando agora esse preço. As nossas feridas que nós toleramos, que nós permitimos que elas possam ainda continuar existindo em nós, nós já estamos pagando um preço. Aquela mulher, por vezes, não conseguia se enxergar merecedora para poder subir o seu nível de preparação. Mas as brechas iam e faziam com que ela usasse aquela disposição, aquilo que estava, que tinha acesso a ela. Ela usava aquele acesso para coisas, triviais, banais. Usava para roupa, para bolsa, para calçado, para coisas assim que não iam fazer diferença nem na vida dela, nem na vida dos outros. Aí ela aceitava, aí a brecha que existia ainda nela, aceitava que pudesse caber, quase que não sai esse português, né? Aceitava que pudesse caber o quê? Aquilo que ia gerar aparência para os outros. Quem olhasse para ela ia olhar e ia ver uma imagem que parecia muito bem colocada, muito bem posta, parecia perfeita, mas do lado de dentro ela estava toda quebrada. Do lado de dentro ela não conseguia acessar, ela não conseguia viver uma vida que ela pudesse usufruir da real felicidade que estava à disposição dela. Por quê, Jamile? Porque ela não se sentia merecedora. Até o acesso que Deus nos concede, Deus não vai te dar acesso à toa. Jamile, não fui eu que fiz, mas eu vivo com alguém que fez. Se Ele te dá acesso, Deus não deu esse acesso à toa. O reino de Deus, ele era financiado pelas mulheres. Muitas mulheres financiaram a obra de Jesus porque elas eram mulheres de famílias ricas e naquela época não era a mulher que gerava diretamente a riqueza. Qual era a riqueza que ela acessava? A riqueza do marido dela. A riqueza do marido dela. Elas tinham ali
acesso àquilo e elas vinham e financiavam o reino. Ou você vai subir a sua dose de preparação para que você venha, ou você vai também permitir que o acesso que você tem possa subir a tua dose de preparação para você multiplicar aquilo que Deus tem para acontecer na nossa vida. Nós vamos prestar conta sobre tudo aquilo que Ele nos concedeu de espaço. Quem melhor fizer para si é. Quem melhor fizer para si é. Se você vai querer acertar uma conta com Ele, que Ele vai poder olhar no meu olho e no teu olho e dizer, e nos reconhecer como filhos amados e dizer assim, ei, servo fiel, vem pro gozo do teu Senhor. Ou se Ele por acaso vai olhar para minha cara e para tua e vai dizer assim, afasta-te de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, eu falei em teu nome. Sim, tu falastes em meu nome, mas eu não te conheço. As obras do teu coração não me representam. Você até abriu a sua boca e falou de mim, mas os frutos que você gerou não me mostram. Você não estava enxertado em mim, você não estava enxertado na videira verdadeira. Você não estava me representando. Você até pela sua boca teve gente que acreditou e foi fazer o que tinha que fazer na sua própria vida. E aqueles que fizeram o que tinham que fazer eu reconheço. Aqueles eu recebo. Você falou em meu nome, fez até obras e milagres em meu nome, mas os seus frutos, aquilo que você carrega dentro de você não me representa. Eu não te conheço. Afasta-te de mim. Sai, meu filho, arreda que tem mais gente na fila e eu vou atender esse restante. O que vai fazer? O que vai acontecer com você? Será que ele vai me reconhecer? Será que ele vai te reconhecer? Presta atenção no que você está permitindo que você possa viver. Sobe o teu nível de preparação, porque eu e você só acontece na nossa vida aquilo que o programa está instalado. Se o programa que está instalado na sua vida for um programa que trouxer prosperidade para você e para as pessoas ao seu redor, que puder acreditar que você merece acessar algo de maravilhoso, esse maravilhoso vai acontecer. Se não couber isso em você, desculpa, amor, não vai dar. Não vai acontecer, porque a minha vida e a tua vida respeitam ao programa que está instalado em nós. Se tem algo em alguma área da tua vida que você não quer essa realidade, vem trocar o teu programa. Vem trocar o teu programa. Chegou a sua hora de avançar. Ele não te trouxe aqui para você ficar só escutando e não agir. E não agir. Tem uma nova dose para você. Tem uma nova dose para você. Quais vão ser as tuas novas ações, as tuas novas escolhas, o teu novo realizar? O que é que vai vir na sua vida?